Você se lembra daquele final de tarde em São Paulo? O céu ficou roxo, as fotos ficaram lindas. Mas enquanto você postava no Instagram, o seu corpo estava servindo de filtro para algo que não deveria estar aqui. O que caiu sobre a maior metrópole do Brasil não veio da natureza, veio do espaço, e uma parte disso, agora, faz parte de você. Em uma frase, sem enrolação. Aquele céu roxo foi um sintoma, um sinal de que a atmosfera sobre São Paulo entrou em uma fase nova, em que o lixo da nossa própria tecnologia, queimando lá em cima, começou a se misturar com o ar que você respira aqui embaixo. Se o seu instinto disse que aquele céu não parecia certo, você estava certo, e o que vem a partir de agora é a parte que ninguém quis te contar. Cena 1. O dia em que você respirou poeira de tecnologia queimada. Imagina você preso no trânsito da Paulista. Farol vermelho, buzinas, gente cansada, e de repente, o céu vira uma lâmpada roxa gigante acima da sua cabeça. Você grava, você manda no grupo, você ri dos memes, mas enquanto filma, não passa pela sua cabeça uma pergunta simples: o que eu estou respirando agora? Naquele fim de tarde, não foi só a cor que mudou. O ar que entrava pelas suas narinas carregava um nevoeiro metálico invisível, feito de partículas tão finas que não aparecem em previsão do tempo. Além da poluição de sempre, pesquisadores começaram a encontrar, em camadas altas da atmosfera, restos de circuitos e carcaças de satélites que viraram uma espécie de poeira ácida, fundida em gotículas minúsculas que circulam em altitudes onde quase ninguém imaginava ver esse tipo de material. Análises identificaram metais ligados a espaçonaves nesses aerossóis, em proporções que não podem ser explicadas só por poeira cósmica natural. Isso não é fumaça de escapamento de carro, é poeira de tecnologia queimada, passando pela mesma atmosfera que você usa para respirar. Enquanto você achava que estava vendo só um pôr do sol exagerado, seu pulmão estava no meio de uma consequência direta da nova era espacial que ninguém te explicou direito. Cena 2. O silêncio que ninguém soube ler tem um detalhe daquele dia que passou quase batido. Não estava nas cores, estava no som. Em vários bairros, especialmente na Zona Leste, moradores relataram a mesma sensação. O céu num tom neon estranho, o ar pesado, e por alguns minutos o barulho dos pássaros simplesmente sumiu. Ônibus, motos, vozes, tudo continuava ali, mas a trilha sonora natural da cidade desligou. As aves são alarmes vivos, enxergam cores de outro jeito, sentem variações sutis no ar e reagem antes que a gente perceba qualquer coisa. Agora junta isso com o nevoeiro metálico misturado à poluição e às cinzas lá de cima, e o silêncio deixa de ser detalhe e passa a ser recado. Enquanto você olhava para o céu roxo pensando em foto, os pássaros fizeram um pau que a gente desaprendeu a fazer. Pararam, ouviram e decidiram que era melhor não cantar. Se os pássaros silenciaram por instinto, o que os humanos fizeram foi ainda mais perigoso. Acharam que um pedaço de pano no rosto ia resolver o problema. E esse foi o grande erro. Cena 3. A máscara que não foi feita para esse tipo de céu. Tem uma imagem daquele dia que parece cena de filme, gente olhando o céu roxo, de máscara no rosto, acreditando que de alguma forma estava protegida. O pensamento era direto: se segurou o vírus, segura qualquer coisa. Só que esse é exatamente o tipo de crença que esse céu veio derrubar. Máscaras comuns são ótimas para gotículas grandes e parte da poeira urbana, mas não foram desenhadas para barrar essa poeira metálica ultrafina, gerada quando o sucata espacial entra na atmosfera a velocidades absurdas e se mistura com outros aerossóis. Enquanto você sentia a segurança psicológica do tecido no rosto, o que realmente definia sua exposição era algo que não passa em filtro de pano: o tamanho das partículas, a composição química daquela nuvem e o tempo que você ficou respirando aquilo. Sua máscara de pano não era escudo, era quase símbolo, um conforto emocional diante de um inimigo invisível que nunca fez parte do plano original desse céu. Cena 4. O céu que desceu para sua caixa d'água. Quando a cor sumiu, muita gente concluiu que o fenômeno tinha acabado. O céu voltou ao normal. Os memes venceram. Vida que segue. Só que o céu roxo não ficou só no céu. Ele desceu para telhados, caixas d'água, calhas, carros, lajes. Tudo isso virou coletor involuntário
do que a atmosfera despejou em poucas horas. Em grandes cidades e períodos de muita cinza e poluição, já foram medidas mudanças discretas na acidez e na composição da água da chuva. Você lavou o carro depois daquele dia? Aquela poeira fina e estranha no para-brisa pode muito bem ter carregado traços microscópicos do que sobrou de algum objeto que caiu do espaço. Não em pedaços visíveis, mas em partículas tão pequenas que só aparecem em laboratório. Mas o pior não é o carro, é a sua caixa d'água. Aquela cor roxa não sumiu no escuro. Ela decantou. Ela desceu. Se você mora em regiões que dependem de reservatórios expostos ou mal protegidos, é bem possível que uma parte dessa história tenha passado pela água que circula na sua rotina. O impacto disso na saúde humana ainda é um território obscuro, que a ciência está começando a mapear agora, mas uma coisa já está clara. Aquele céu não foi só cenário, foi também depósito. Cena 5. Quando o céu começa a mexer na sua caixa d'água lá longe, agora pensa nas grandes represas que seguram a vida das cidades. Cantareiras, sistemas em Minas, Goiás, regiões que dependem de ciclos de chuva muito específicos. Tudo o que interfere na luz que chega lá em cima. Cinza vulcânica, fumaça, partículas finas, metais de reentrada, pode interferir também na forma como as nuvens nascem, crescem ou deixam de nascer. Uma camada fina dessa poeira de tecnologia queimada pode fazer a chuva se formar em outro lugar ou em outro momento. E no fim, isso não aparece como fórmula, aparece como reservatório mais baixo do que deveria. Em um país que já abriu a torneira e viu o nada, qualquer céu que mexe desse jeito na distribuição de luz e partículas não é só bonito, é aviso. Cena 6. O erro do pôr do sol. Quando você postou a foto daquele céu roxo, provavelmente pensou em reflexo, em luz sendo filtrada pela atmosfera. Mas naquele dia, essa explicação não dava conta de tudo. Normalmente, a luz do sol atravessa o ar, bate em moléculas de poeira e se espalha em cores. Acabou. Quando materiais queimam lá em cima, metais de foguetes, pedaços de satélites, fragmentos de sucata, eles não só espalham luz, eles podem emitir luz, como fogos de artifício em câmera lenta, misturados ao brilho natural do pôr do sol. O céu não estava apenas refletindo luz, ele estava em combustão. Em parte, ele estava aceso. É a diferença entre um vidro colorido e uma lâmpada ligada. Você achou que estava vendo o primeiro, mas havia muito do segundo no meio da cena. E aí a pergunta muda. Aquele céu estava apenas filtrando o fim de tarde? Ou estava exibindo, em cores, o que estava queimando lá em cima? Cena 7. O vulcão foi o palco, não um único ator. Uma erupção colossal, distante, lançou cinzas tão alto que alterou o céu de vários países ao mesmo tempo. Essa parte da história é verdadeira. O problema começa quando essa verdade parcial vira desculpa total. Dizer que foi tudo culpa do vulcão é ignorar o que mais estava acontecendo na mesma atmosfera. Poluição diária das cidades, queimadas em outros pontos do planeta e, pela primeira vez medida com clareza, a presença de metais de espaçonaves em partículas da estratosfera. Se você acha que esse fenômeno distante foi o único responsável, se prepara. Existe uma assinatura química detectada nessa camada alta do ar que uma erupção sozinha não explica. E ela tem nome de metal pesado. O vulcão criou o pano de fundo perfeito, uma cortina de poeira global. Qualquer outra coisa que entrasse em cena naquele período teria a cor ajudada e a suspeita desviada. É como acender um holofote enorme em um palco cheio de atores. Você enxerga a luz, mas não repara em quem está se movendo na sombra. Cena 8. A atmosfera em uma nova fase agora junta tudo: cinzas, fumaça, partículas finas, poeira de tecnologia queimada, tudo misturado em camadas de ar que você não vê. Naquele dia do céu roxo, São Paulo não foi laboratório secreto, foi vitrine de uma fase nova da atmosfera, em que os efeitos da nossa presença no espaço começam a se somar ao que já vinha da natureza. Carros passando, gente treinando, crianças brincando em parque e, acima de todo mundo, um fenômeno físico sem precedentes, visível a olho nu. Instituições aproveitaram episódios assim para medir o que podiam, mas ninguém bateu na sua porta para explicar que você estava respirando o mesmo ar em que tudo isso estava sendo registrado. Quando o planeta muda rápido demais,
Quem sente primeiro não é o gráfico, é o seu corpo. Cena 9. O cemitério que fica girando lá em cima. Se você pudesse desligar a atmosfera por 1 minuto e olhar só para o que está orbitando a Terra, não veria um espaço vazio. Veria um enxame metálico girando o tempo todo. Foguetes aposentados, satélites mortos, estilhaços de colisões antigas. Muitos desses objetos estão em órbitas que cedo ou tarde vão trazer tudo isso de volta para casa. E uma boa parte dessas rotas passa por faixas sobre o hemisfério sul, incluindo o Brasil. A maioria das reentradas acontece em silêncio sobre o oceano, mas algumas atravessam o nosso céu como se fossem meteoros, cortando estados diferentes ao mesmo tempo, virando manchete por um dia e poeira para sempre. Nem toda estrela cadente que você viu nos últimos anos veio do espaço profundo. Muitas eram sucata da nossa própria tecnologia voltando em chamas. Cena 10 não era meteoro, era nosso. Para quem olha de baixo, uma bola de fogo cruzando o céu é sempre igual, bonita, rápida, assustadora. Mas, quando especialistas analisam velocidade, fragmentação, duração, a diferença aparece. Meteoros naturais costumam ser mais rápidos, surgem do nada e somem em segundos. Lixo espacial em reentrada tende a deixar trilhas mais longas, com pedaços se soltando, às vezes visíveis ao mesmo tempo em cidades distantes. Cada vez mais, esses clarões que passam pelo Brasil não são pedras velhas nos visitando. São restos de foguetes, estágios de satélites, sobras de uma corrida espacial que nunca teve plano perfeito de volta. Na próxima vez que você fizer um pedido para uma estrela cadente, talvez valha a pena se perguntar se aquilo é mesmo um fragmento de rocha ou uma conta antiga voltando do espaço. Cena 11. A chuva invisível que não respeita a fronteira na reentrada. A cena bonita que você filma é só a parte que o olho alcança. A parte que importa para essa história é outra. A maior parte da massa não vira pedaço no chão. Vira vapor metálico que condensa em gotículas minúsculas, desce para a estratosfera e se mistura às partículas que já vivem. Lá, pesquisadores encontraram mais de 20 elementos ligados a espaçonaves nessas partículas. Em alguns casos, a quantidade de certos metais de reentrada já supera o que chega naturalmente como poeira cósmica. E a atmosfera não tem divisa. O que queimou sobre o Pacífico pode, meses depois, influenciar nuvens sobre o Brasil. O clarão some em segundos. O rastro químico fica... Cena 12. O hemisfério sul como zona de sacrifício. Olha de novo para o mapa mundi. Metade de baixo é quase tudo março. Do ponto de vista de quem planeja lançamentos e prevê reentradas, isso é zona de queda perfeita. Muitos estágios de foguetes e satélites mortos seguem órbitas que favorecem reentrada sobre o Atlântico Sul e áreas pouco povoadas do hemisfério sul. Não é coincidência, é matemática. E na prática transforma essa região em algo muito perto de uma zona de sacrifício espacial. Enquanto alguns países concentram os centros de lançamento e controle, outros acabam recebendo mais frequentemente o lado B dessa história, clarões no céu. Céus estranhos em cidades pequenas. Chuvas químicas discretas que quase ninguém mede. O Brasil está bem no meio desse corredor, no meio dessa conta, no meio desse risco silencioso. Cena 13. Quando o céu vira placa de circuito, tem um outro tipo de consequência que quase ninguém liga ao céu roxo ou às bolas de fogo. Não é visual, é digital. A cada grande reentrada, a atmosfera não muda só de cor, muda de densidade, de energia, de carga elétrica em certas camadas. Satélites que estão ali por perto sentem isso. Sinais de GPS, comunicação, dados meteorológicos podem registrar pequenos ruídos, falhas que depois viram apenas anomalias pontuais em relatórios técnicos. Por alguns instantes, o céu se comporta menos como o ar e mais como uma placa de circuito acesa, e você está caminhando dentro dela. Nada digno de filme de desastre, mas o suficiente para derrubar uma conexão, travar uma rota, bagunçar a leitura de um sensor. Motoristas de aplicativo, aviões, navios cargueiros, redes de energia, todo esse sistema
depende de sinais que cruzam o mesmo céu que você viu roxo naquela noite. Cada reentrada é um pequeno teste de resistência nesse sistema nervoso global. Um teste silencioso que você só percebe quando o mapa trava, o sinal cai, a previsão erra. Cena 14. O céu estrelado como espécie em extinção. Pensa em uma noite limpa, longe da cidade. Via Láctea visível, Cruzeiro do Sul apontando o caminho. Agora, avança algumas décadas. Se o número de satélites e detritos em órbita continuar crescendo no ritmo previsto, o risco de colisões em cadeia, o efeito Kessler, deixa de ser só teoria e passa a ser cenário possível. Nesse futuro, clarões e reentradas não seriam mais notícia, seriam ruído de fundo. Enquanto isso, a soma de poeira metálica e poluição pode transformar o céu estrelado em um luxo raro, apagado por rastros artificiais de luz. O mesmo progresso que nos deu a capacidade de enxergar o universo como nunca antes pode ser o responsável por esconder, aos poucos, o céu mais simples e mais antigo que a humanidade conhece. Cena 15. Seu corpo é o último sensor em toda essa história de partículas, reentradas e céus anormais. Tem um personagem que quase não aparece nas reportagens. Você não como espectador, mas como instrumento de medição. Respirar ar mais denso, sentir dor de cabeça sem explicação, ficar com os olhos irritados em dia de céu bonito demais, dormir mal depois de um pôr do sol que parecia montagem. Pode ser coincidência, pode ser psicológico, mas quando essas sensações aparecem exatamente nos dias em que a atmosfera está se comportando de forma anormal, vale, no mínimo, levantar a sobrancelha. O corpo sente antes do gráfico, muito antes da estatística. E num mundo em que cada vez mais mudanças começam no céu para depois descer devagar até o chão. Ignorar esse tipo de sinal é se desligar do último alarme que ainda funciona de graça. Encerramento. O loop aberto. O céu roxo de São Paulo não foi um acidente bonito. Foi uma mensagem escrita em luz e partículas dizendo: o que acontece no espaço não fica no espaço. Desce, se mistura ao ar que você respira, à água que você bebe, à tecnologia que você usa sem pensar duas vezes. Da próxima vez que o céu fizer algo que não combina com o que você conhece, você tem duas opções. Pode tratar como mais um pôr do sol instagramável, ou pode enxergar como o que ele realmente é, um recado. Quando o céu ficar estranho demais, não olha só para a cor, repara no ar, no som, nos animais, nos alertas de qualidade do ar, nas notícias do espaço. Guarda isso na memória como dado, não só como lembrança bonita. Se esse vídeo fez você olhar para cima de um jeito diferente, me conta nos comentários o que o céu da sua cidade já te mostrou que não sai da sua cabeça. Compartilhe esse vídeo com quem estava lá naquele dia e se inscreve no canal, porque a partir de agora a gente vai montar esse quebra-cabeça juntos, peça por peça. Mas lembra de uma coisa, o céu roxo é só a fumaça. O fogo real está queimando debaixo da terra brasileira, onde algo muito mais antigo que os satélites está sendo disputado em silêncio. Se você quer entender o outro lado dessa história, não o que cai de cima, mas o que está escondido debaixo dos seus pés. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela. O que eles viram sobre o Brasil mudou tudo. Eles já estão usando. Lá eu mostro por que o aquífero Guarani, o sistema aquífero da Amazônia e o coração azul do nosso subsolo viraram alvo silencioso de radares, satélites e interesses que não aparecem no noticiário. E no primeiro comentário fixado, eu deixei o link do e-book Mistérios Proibidos do Universo, onde eu conecto descobertas reais e teorias de fronteira com os enigmas mais sombrios do cosmos de um jeito direto, sem enrolação. O universo já começou a dar sinais. A questão é, da próxima vez que o céu da sua cidade ficar impossível, você vai olhar para cima como quem assiste a um filme, ou como quem finalmente percebe que sempre fez parte da história.